Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está ouvindo agora o podcast Empreender para Crer, com Letícia Maciel, essa que vos fala, e Marcos Soneria. Neste momento em que o mundo exige de nós novas formas de se comunicar e de se relacionar dentro e fora das empresas, a nossa convidada é a empreendedora e jornalista Michele Sampaio, que durante 16 anos trabalhou na TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, no Vale do Paraíba, e hoje está à frente da Comunicarte Treinamentos. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode acessar também o nosso canal do YouTube e lá você vai participar com a gente pelos comentários, sugerindo entrevistados para o nosso podcast ou fazendo perguntas sobre empreendedorismo. Eu sou Letícia Maciel, jornalista e também empreendedora, fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast aqui ao lado do meu amigo da Soneria Produtora de Vídeos, o Marcos. Fala pessoal, aqui no Empreender para Crer a gente vai aprender muito conversando com empresários, falando sobre gestão de pessoas, de marketing digital, de vídeos e muito mais. Fique com a gente e participe. Olá Michele, tudo bem? Oi Letícia, tudo bem? Oi Marcos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma grande oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês e é um prazer imenso. Agradeço demais vocês dois pelo convite. Então, Michele, a gente quer saber, primeiramente, para você falar um pouquinho sobre a sua experiência, primeiro com o jornalismo, até você iniciar o processo de empreendedorismo mesmo, com a sua empresa atual, durante o seu trabalho de jornalismo. Isso, foi isso mesmo, foi durante o meu trabalho como jornalista. Eu, na verdade, comecei mesmo na antiga TV setorial, que hoje é a TV Novo Tempo. Eu comecei estagiando lá, fiquei 4 anos na emissora. E depois acabei indo para a TV Vanguarda e acabei entrando ainda muito jovem, se eu não me engano, eu tinha 22 para 23 anos lá. E acabei me formando, né, como profissional, como mulher, né, ao longo desse período todo de 16 anos que eu fiquei na emissora, um pouco mais de 16 anos. E aí, nos meus 8 últimos anos, 7 últimos anos, eu tinha identificado a necessidade de melhorar a minha renda, de fazer algo fora da emissora, que a emissora me permitisse fazer, né, que não podia, a minha atividade fora não podia conflitar com a da emissora, mas eles sempre permitiram que outras pessoas ali dentro tivessem negócios, outros negócios, desde que não prejudicasse ou afetasse a sua atividade atual. Então, eu era do vídeo, né? Quando a gente fala que era do vídeo, você era da linha de frente, aparecia ali no vídeo, na casa das pessoas, entrava na casa das pessoas. Eu fui repórter, fui produtora, mas a minha carreira foi marcada pela apresentação, né? Eu fui, por muitos anos, apresentadora de televisão. E, em paralelo a isso, como eu disse para vocês, nos últimos 7 anos ali, eu senti essa necessidade de ter uma empresa. Por quê? Porque eu tinha muito convite para fazer apresentações como mestre de cerimônias. E tudo isso era avaliado pela chefia. Então, por exemplo, se eu estou sendo convidada para ser mestre de cerimônias na Johnson, um evento aberto no shopping, a minha chefia não autorizava, porque isso conflitava. Automaticamente as pessoas iam ligar a minha imagem, que era uma imagem da TV, da Rede Vanguarda. Você foi apresentadora do principal jornal da TV Globo aqui no Vale, né? Isso, que era o Jornal da Noite, aquele jornal entre as novelas, que é o jornal de maior audiência, o jornal local de maior audiência, né? Ele perde ali para o Jornal Nacional, para a novela da noite, mas localmente falando, realmente é o jornal de maior audiência. E aí, como eu recebia muito convite de empresas para fazer evento de mestre de cerimônias, eu comecei a ver um nicho ali que eu podia atuar sem conflitar com a minha atividade. Foi aí que eu comecei a empreender. E quando eu falo eu e meu sócio, Marcelo Espanha, foi repórter lá por muitos anos, Marcelo é meu sócio, e desde o início nós somos amigos, parceiros e sócios, né? E aí o que aconteceu? Então, por exemplo, a Johnson, como eu dei o exemplo para vocês, fazia um convite para fazer a apresentação de um evento, mas ele era aberto no shopping? Não era permitido isso. Mas, por exemplo, a Johnson fazia um convite para fazer uma apresentação de um evento interno que envolvia só os funcionários e não ia ter divulgação interna, e naquela época rede social também não era como é hoje, assim, tão tudo divulgado, né? E as empresas hoje têm divulgação interna forte, muito consolidada, então isso era permitido, a minha chefia permitia. Então comecei a identificar o nicho, eu e o Marcelo, em que a gente podia atuar, ou seja, a gente fazer treinamentos, eventos para empresas num ambiente fechado, corporativo, sem que aquilo fosse divulgado para fora, né?
e isso era permitido, a minha chefia autorizava, tudo com autorização da chefia, e isso era feito. E aí, com o tempo... Perdão, Lili. Oi, desculpa. Não, eu queria chamar um pouquinho a atenção para essa questão da sociedade, porque quando a gente está empreendendo, a gente tem que tomar essa decisão logo no começo, né? Será que eu vou abrir o meu negócio sozinho ou eu vou abrir com um sócio? E geralmente o que a gente ouve dizer é procure uma pessoa que tenha competências complementares. Então, assim, por exemplo, você é especialista nos treinamentos, na comunicação e tudo, então, naturalmente, né, o mais natural seria que você procurasse uma pessoa que fosse mais da área financeira, do administrativo, para cuidar de uma outra parte da empresa. Mas, no seu caso, o seu sócio é também jornalista, né? Como é que vocês decidiram, assim, como é que foi isso de você decidir, falar, não, eu não vou abrir a empresa sozinha, eu vou abrir a empresa com um sócio? Como é que foi essa decisão para você? Sim, eu acho super importante, né, você, o seu sócio ou seus sócios terem competências complementares. Mas antes de tudo isso, tem um ponto que eu acho fundamental antes de vocês serem complementares, que é a afinidade, a comunicação, a relação entre os sócios. Então, eu e Marcelo, nós tínhamos uma relação, né, que era pautada pela amizade, mas uma relação de muito respeito e de muita admiração um pelo outro, né? Marcelo, como jornalista, como repórter, uma pessoa que eu admiro, né? Um dos melhores textos de televisão que eu já vi, eu por ser editora, então acompanhei muitos e muitos repórteres. Marcelo, como um bom fazedor de texto aí, um bom jornalista, ele realmente é excelente, um nível bem elevado. E aí vem a questão, a boa relação. Eu, naturalmente, já prezo pelas minhas boas relações. E as minhas relações são pautadas pelo respeito, pela conversa. Por mais que eu não me entenda com você, Letícia, por mais que eu não me entenda com o Marcos, em alguma questão, eu acho que nós temos que ser pautados pelo respeito. Eu posso ser honesta com você, falar o que eu penso, o que eu discordo ou não de você, mas de forma educada. Então, as minhas relações já são pautadas pelo respeito. E o Marcelo idem. Então, a gente, antes de tudo, eu acho que antes de ver essas características, essas competências complementares entre a gente, de fato, tinha essa boa relação. Então, a gente tem problemas na empresa, a gente tem discussões saudáveis, né? Não discussões em que a gente perde o respeito um pelo outro. Eu discordo dele muito e ele discorda de mim muito, mas a gente consegue encontrar pontos em comum justamente pautado pelo respeito e pela boa relação. Então, esse ponto, para mim, vem antes de você ter essas competências complementares. E aí vem outro ponto. Marcelo é jornalista, eu sou jornalista, mas nós temos competências que se complementam. E aí eu falo isso assim, com muita tranquilidade, que isso veio a somar para a gente na Comunicarte Treinamentos, né? O Marcelo, embora ele seja jornalista, ele tem uma veia para venda muito boa. O Marcelo tem uma venda muito boa para venda, ele é muito frio na hora que ele precisa. É fundamental para o sucesso da empresa, né? É fundamental para o negócio. Tem que ter a visão de vendas. A visão de vendas, ela é fundamental. E eu falo assim que eu não tenho, porque, por exemplo, se eu chego agora, eu vou vender um produto para o Marcos, e ele fala, Michele, mas a minha empresa está sem dinheiro, me ajuda, faz isso. Eu falo, tá bom, vai, Marcos, eu te ajudo. E o Marcelo, peraí, aí a gente vai perder o fundamental, o nosso ganho do dia a dia, como é que a gente vai fazer? A gente vai viver passando fome. Então, assim, eu falo que, às vezes, o homem também tem muito disso, né? Vocês são uma dupla aí boa, vocês conseguem também identificar isso. O Marcelo tem esse lado razão do homem, às vezes, que consegue passar por cima um pouco da emoção. Então, numa venda, ele fala, olha, Marcos, eu realmente posso dar um jeito de te ajudar, né? Mas a gente pode reduzir aqui, fazer que ele consegue fazer um bem bolado, que ele não fica com dó do Marcos e dá o produto de presente para o Marcos. O meu lado, ele é mais emocional. Então, quantas e quantas vezes eu dou desconto e falo para ele, poxa, vamos baixar mais um pouquinho, me ajuda nisso, eu quero atender aquela pessoa. Os empreendedores, né? E assim, mas ele tem um lado muito bom que ele sabe, nós empreendemos e não podemos perder negócio, né? Óbvio, desde que o negócio não seja vantajoso, seja o ganha-ganha, bom para as duas partes, né? Não o ganha-perde, nem muito menos, né, o ganha-perde na relação quando você é o empreendedor do seu lado, né? Então, assim, a gente tem muito
muito essa questão do vamos facilitar, a pessoa pediu, a pessoa quer, ela quer conhecer o nosso produto, ela quer conhecer a gente, vale um desconto maior? Vale, né? Se ela gostar, ela vai ficar, a gente retoma o preço. Isso já aconteceu com inúmeros clientes, né? Então tá bom, a gente baixa para você aqui, se você for contratar novamente, a gente faz o preço normal. Combinado? Combinado, isso é natural, quem é empreendedor, vocês sabem disso, né? Então é bem natural a gente ter essa flexibilidade. Legal, Michele. E a Comunicart, Michele, ela foi fundada em 2013? Isso, de 2013 para 2014. A gente começou um pouco antes, experimentando o mercado, né? Que isso quem é empreendedor também precisa sentir esse mercado, ver se há de fato oportunidades nesse nicho que você está buscando. E a gente lá atrás começou, a primeira coisa que a gente fez foi começar a fazer treinamentos simples, in company, ligados também à universidade, porque a Vanguarda permitia que a gente também trabalhasse em parceria com a universidade. Então, a gente começou a atender tanto estudantes, professores, a gente começou a atender um público que era permitido, né? Então, assim, a gente começou a experimentar esse mercado de diversas formas. A gente não tinha um ganho grande para aquilo, muito pelo contrário, a nossa atividade principal, nosso foco principal era a Vanguarda, e a gente seguia a nossa rotina como jornalista. Isso era um complemento, o que entrasse para a gente era lucro, era aprendizado. Então, isso, de fato, foi muito importante para a gente sentir esse mercado. E a partir de sentir, observar, a gente começou a buscar estudos pautados, claro, por conta dessa identificação das nossas deficiências, fraquezas, dificuldades, enfim. Então, por exemplo, fui atender o Marcos e a Letícia, e aí eu tinha uma dificuldade de acessá-los, entender o porquê que, por exemplo, o Marcos não conseguia falar, dar uma entrevista para a televisão. Era algo muito por trás disso. Quando a gente foi identificar que isso passava muito pelo desenvolvimento humano, a gente foi buscar aprendizado, desde coaching, PNL, neurociência, realmente estudar o desenvolvimento do ser humano, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a gente poder ajudar e facilitar esse processo. Então, quando a gente começou a montar um Media Training lá atrás, o nosso mídia, aos poucos, ele foi mudando e sendo reformulado, incluindo ferramentas de autoconhecimento, ferramentas que a gente pudesse acessar o outro, entender melhor, né, o que, de fato, quais eram as dores daquela pessoa, como que a gente podia fazer com que ela se desenvolvesse, se evoluísse. Então, assim, você vai com o tempo. Eu falo que empreendedor não pode ter pressa. A gente sabe que quando a gente fala muito em startup, você tem que identificar o risco rápido e agir rápido para esse risco, mas o empreendedor ele tem que ter persistência, porque às vezes você enxerga um erro e às vezes você vai ter que correr atrás para tentar, de uma maneira mais ágil, melhorar, identificar esse erro para que ele não aconteça mais, né? Para que o seu negócio realmente cresça. E aí eu falo muito isso. Então é preciso ter calma, paciência, porque às vezes o seu negócio não vai virar da noite para o dia. Então hoje... dependendo da coisa que você tem que aprender, você vai precisar de um tempinho, né? Igual você tem que fazer um curso, né? Alguma coisa. E formação. Ter calma. É bem isso, é ter paciência e calma, Lê. Você está falando uma coisa, Lê, que é interessante, porque assim... às vezes as coisas não estão de fato ao nosso alcance, por mais expertise que a gente tem em determinada área, né, eu também aconselho muitas pessoas a buscarem aquilo que elas têm afinidade, né, o que de fato elas sabem fazer, o que de fato elas amam fazer, né, seja na sua formação ou não. Então, por exemplo, a Letícia também é jornalista, assim como eu, mas ama jardim, flores. Então, de repente, ela pode criar um bom negócio, fazer um bom negócio nessa outra área que ela tem uma paixão, que ela tem conhecimento, que ela consegue já sair na frente nesse quesito. Então, assim, eu falo muito dessa questão da afinidade. Às vezes a pessoa se formou jornalista, tinha uma certa afinidade e, de fato, ela identifica outras paixões que ela tem, outras atividades que ela pode desenvolver muito bem, né? Então, assim, acho que é importante você também olhar um pouco para dentro de você. A gente estuda tudo, menos a gente. Então, eu estou falando para vocês de buscar um estudo, a Lei falou isso, e a gente busca tudo, mas menos entender a gente, né? Então, às vezes, basta um olhar para você, que tal hoje eu vou me estudar, né? Então, poxa, o que eu gosto de fazer?
Perdão. O mundo está mais flexível para isso hoje, né? Porque antes você sair da sua área, você meio que abandonar aquela carreira que você, a faculdade que você fez, nossa, estudou durante tantos anos para ter essa profissão e agora decidiu mudar completamente. Mas hoje é isso que você está falando, as pessoas estão buscando mais o autoconhecimento, se permitindo, né, saber quais são, com que realmente ela tem afinidade, e aí decide mudar de área e fazer sucesso com aquilo que realmente gosta de fazer. Existem estudos, Lê, dentro do que você está falando, existem estudos que dizem hoje, né, o porquê disso, primeiro, né? A população está envelhecendo mais, a nossa expectativa de vida está aumentando, então, estudos dizem que pelo menos aí ao longo da sua vida, hoje você vai ter em média aí de 2 a 3 carreiras para mais. Carreiras, tá? Eu não estou falando de função, de profissão, nada, carreiras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tive uma carreira construída na televisão, né? Ao longo desses 16 anos. Essa foi a minha primeira carreira, vamos dizer assim. Eu tinha um plano B, que era a minha empresa, e a partir do momento que eu me vi diante de uma demissão, eu tive que correr atrás de algo. Eu passei a tornar o meu outro negócio, na verdade, que era comunicar treinamentos, o dar treinamentos, formar pessoas, atender empresas, né, tudo com base ali na comunicação, uma nova carreira. Então, é como se eu estivesse engatinhando ainda numa nova carreira e, graças a Deus, com base no que eu já tinha construído ali como um caminho alternativo, né, ali na TV. E posso, daqui a um tempo, ter uma nova carreira, fazer algo novo. Então, assim, é só um exemplo. E outros, né? Então, assim, se você for analisar a expectativa de vida das pessoas, o cenário hoje que a gente fala muito no propósito de vida, né? O que de fato move a minha vida, o que de fato, qual é a minha paixão hoje, né? O que de fato... E quando a gente fala de propósito de vida, tem uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu, pensa muito no eu em si próprio. Quando a gente fala de propósito de vida, tem que envolver um coletivo, né? Você tem que realmente atingir outras pessoas, chegar a outras pessoas, né? É um bem comum, é algo que você vai deixar um legado, não é você com si próprio, né? Então as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão. O meu propósito é eu isso, eu crescer, eu ganhar. Não, quando envolve um propósito, ele envolve uma comunidade muito maior de pessoas, né? Você fazer o bem comum para mais gente. Não é aquele negócio fazer bem só para você, é para uma sociedade, é você ajudar a melhorar uma sociedade, as pessoas crescerem, as pessoas se desenvolverem. Então, quando a gente fala de propósito, então, hoje se fala muito nisso, né? Em propósito, em carreira, mas a gente vive a era das pessoas, né? Então a gente tem porque tudo que a gente faz para as pessoas, né? Então, falando disso, assim, a Comunicarte, como é que funciona esse treinamento? E aproveitando, a Comunicarte ela tem 3 vertentes, a parte de palestras, coach, né, que vocês também aplicam, e treinamentos. Então são três vertentes da empresa, né? Isso. Na verdade, um complementa o outro, é mais de acordo com o cliente, sabe, Marcos, o que de fato esse cliente quer. Então, às vezes a gente quer atender uma empresa, a empresa pede para a gente um determinado treinamento, só que ela quer que dê para 50 funcionários, 100 funcionários. Então, a gente adequa o treinamento para formato de palestras, e então boa parte das nossas palestras são pílulas dos nossos treinamentos, são trechos, pedaços dos nossos treinamentos. E tem um lado também que as empresas que querem, por exemplo, um treinamento feito para ela. Ela está com uma determinada demanda, algum problema ali de comunicação que ela identifica, como a gente pode trabalhar aquilo especificamente. Vou dar um exemplo na prática para que vocês entendam. Uma empresa está sendo comprada por outra, né? Como é que ela trabalha essa comunicação dos funcionários de uma empresa sendo adquirida por outra, né? Como é que vai ser a comunicação, porque automaticamente já gera uma tensão de demissões, enfim, como comunicar isso, como trabalhar isso ao longo da transição das empresas, isso é só um exemplo. Então, a gente faz treinamentos moldados, sob medida, para empresas, tudo focados, claro, na comunicação e no desenvolvimento humano. Então, a gente faz também de acordo com a demanda das empresas. As palestras, a gente faz palestras também abertas, e a gente tem um público para coaching que a gente atende, principalmente quando é pessoal.
A gente fala que é um processo de coaching. Coaching hoje, o termo coaching hoje é uma palavra que está banalizada no Brasil, mas é até uma tristeza porque as pessoas usam dessa denominação sou coaching porque não existe uma regulamentação dessa profissão. Então as pessoas usam sem ter conhecimento, às vezes fazem uma formaçãozinha de um sábado de manhã à tarde e se dizem coaching, mas vocês não têm noção do poder dessa ferramenta na transformação de vidas, principalmente nas empresas. Um conceito que começou nos Estados Unidos, né, e fortemente traz resultados para pessoas que querem mudar de carreira, ascender profissionalmente, né? Então, se você for buscar estudar o coaching no ambiente empresarial, corporativo, você vai ver o quanto ele, de fato, traz resultado para as pessoas e o quanto o nosso país banalizou isso. Então, a gente trata o coaching em comunicação quando é algo muito personalizado ou voltado para a equipe também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na prática para vocês também entenderem. Agora, recentemente, a gente acabou conseguindo um novo nicho no mercado, que é o mercado político. A gente atendeu aí mais de 10 ou políticos que eram prefeitos, secretários ou candidatos à eleição, né, a um cargo eletivo. Então, a gente atendeu ao longo aí, depois que a gente saiu da emissora e que a gente pôde entrar nesse mercado que a gente não podia aqui na região, a gente, por exemplo, conseguiu, de fato, um mercado novo dentro do que a gente já fazia. Né? Então, esse trabalho personalizado, ele é diferente. Por isso que a gente fala que é um coach, é algo moldado para a pessoa. Por quê? Porque o Marcos é diferente da Letícia. Então, a Letícia tem características de comunicação, tem dores, fraquezas, dificuldades e tem também fortalezas que são completamente diferentes das do Marcos. Então, a gente identifica isso a partir do momento que nós identificamos quais são as fraquezas da Letícia para aquele objetivo que ela vai atingir, seja se tornar CEO de uma empresa, seja passar a ser porta-voz de uma empresa, dar entrevistas, ou ela se tornar realmente uma candidata a um cargo eletivo, ela tem características, competências, fraquezas e fortalezas diferentes da do Marcos, que o objetivo dele é simplesmente falar melhor diante da câmera. Então, as pessoas têm objetivos diferentes, características e competências, habilidades diferentes. Então, por que eu vou tratar igual? Né? Então, por que eu vou tratar o meu cliente igual? Então, quando a gente fala a palavra coaching, é só para a gente ter essa personalização ali, a gente conseguir personalizar, de fato, o treinamento para aquela pessoa. Então, se eu identifico algo em você, às vezes eu preciso trazer para você apenas a nossa fono, que compõe a nossa equipe, vai precisar trabalhar mais com você. Letícia, eu identifico que não. A gente vai ter que fazer alguns treinamentos com ela com câmera, ou não, simplesmente um trabalho de coaching dela olhar para si próprio, para ela chegar a esse objetivo dela. Né? Então, o que ela é forte? Poxa, Letícia. Caso a caso, né? Isso, analisa caso a caso. Então, por exemplo, a Letícia é uma pessoa muito empática, né? Ela consegue realmente ter essa visão do outro, ela consegue tocar o outro, mas a Letícia tem, às vezes, uma dificuldade de organizar suas ideias, de fazer um bom roteiro de fala, independentemente de onde ela esteja, seja numa reunião, numa conversa, em casa, ou, enfim, a gente identifica isso. E aí a gente trabalha em cima daquilo. Por isso que a gente fala que é algo personalizado. E aí eu estou falando de uma pessoa. Quando a gente fala de equipes, a gente chega em empresas, por exemplo. Eu tenho uma equipe, um time de diretores, ou eu tenho um time de secretários, e que esse time, ele precisa estar alinhado. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, o objetivo dessa equipe é esse. Então, você trabalha a equipe para ela atingir esse objetivo. Entendeu? Então, assim, de fato, você identificar esse problema, olhar para o problema ou para a dor da pessoa, da empresa, e não fazer o que as pessoas fazem hoje, é você fazer tudo igual para todo mundo. Tá aqui, achei uma fórmula para todo mundo, e todo mundo vai entubando fórmulas. Não, né? As pessoas são completamente diferentes. E o mercado de comunicação, a gente pode dizer que está em alta, né, Michele? Porque com tanta mudança né, nesse período de pandemia que as empresas precisam
mudar a sua forma de se comunicar dentro da empresa, com seus parceiros, com o mercado, enfim, tem muita mudança acontecendo e a gente precisa ter eficiência na comunicação, né? Seja dentro da empresa, para fora da empresa. Como é que você está vendo esse mercado de comunicação e também a mudança que aconteceu na nossa carreira, né, no nosso mercado, que os jornalistas precisaram se atualizar rapidamente, fazer essa transição para o digital. Como é que você está vendo o mercado de comunicação aqui na região e no Brasil? A organização desse mercado e tudo. Como é que você está vendo isso? Sim, eu acho que tem dois vieses aí que a gente pode analisar a lei da comunicação. Tem a comunicação enquanto comportamento, que eu acho que a comunicação enquanto comportamento sempre foi objeto de sucesso na sua vida, se bem trabalhada. Então, por exemplo, como é a comunicação enquanto comportamento? É a minha relação com as pessoas. Então, a minha relação com o meu marido em casa, a minha relação com os meus amigos, a minha relação no trabalho com as pessoas, né? Então, é essa relação, e você observa que os grandes líderes, pessoas que hoje chegam longe na carreira, são pessoas que têm boas relações, que constroem boas relações, né? E realmente conseguem lidar com a comunicação enquanto comportamento de um jeito emocionalmente mais inteligente, né? Tá aí a inteligência emocional que não deixa a gente mentir, né? Os grandes líderes hoje são inteligentes emocionalmente, sabem se comunicar, sabem ser empáticos, são líderes humanos, né? Se a gente for trazer um exemplo, sem falar de política, de partido, a gente pode trazer, por exemplo, o Obama. O Obama, como comunicador, ele realmente é uma referência hoje mundial. Sim. E aí você olha, por exemplo, a comunicação mais pelo viés ali técnico, estético, que é essa comunicação mudando, como a gente está vendo a comunicação na rede social, a rádio, a TV, a comunicação se transformando mesmo, a comunicação no mundo, a parte mais técnica, de tecnologia realmente mudando. E aí cai muito no que você hoje também faz, você trabalha com rede social, né, Letícia? Então, a gente sabe que há tempos atrás não se tinha nas redes sociais a audiência, as visualizações, como se tem hoje. E a televisão, mesma coisa, a televisão era muito forte, era praticamente única, né? Por mais que a gente tivesse internet, tivesse já as redes sociais, a gente sabe da fortaleza da televisão, o quanto a TV era de fato forte, consolidada, e o quanto ela vem se desconstruindo hoje, né? Enfrentando essa avalanche que realmente é a internet, que é o mercado de internet, o mercado digital, as redes sociais, né? Então, perdido audiências, criado novos produtos para não perder aquela pessoa. A gente vê isso, você tem filhos, Letícia, você sabe disso, né? Hoje eu não vejo a minha filha, ela não sabe o que é televisão. Para ela entender o que é televisão, às vezes eu coloco ela no Discovery Kids, né? Vejo um desenho que ela gosta, algo, para ela até entender mesmo o que é TV. Às vezes ela fala, mamãe, volta esse. Eu falei, esse não volta. O máximo que volta você consegue voltar aquela meia horinha da televisão ali, que você consegue puxar pelas essas Vivo, Sky, né? Que você consegue, às vezes, puxar um pouquinho, né, Marcos? O Marcos entende melhor disso, né, Marcos? Você consegue antecipar a programação, mas você não consegue escolher ir lá e clicar, né, Marcos? Então, assim, a gente sabe o quanto está mudando, né? Então, aí, às vezes, ela vê um youtuber, algo que você vai lá e põe 10 vezes o mesmo desenho, vai, assiste, alguém que ela gosta, tem identificação, né? Você consegue realmente ver isso no dia a dia com a criança. É bem, bem normal, vejo meus sobrinhos também não têm contato muito com a televisão, né? E aí as TVs também estão mudando, se adaptando, o mundo está mudando, se adaptando. E é difícil, né, Letícia? Você sabe disso, você trabalha com rede social, às vezes vale muito mais a pena, dependendo da sua ação, investir num influencer, investir pegar uma verba que você gastaria muito com televisão e pulverizar isso diante do seu objetivo. Tudo depende do seu objetivo. De nada adianta você trabalhar com farmácia, querer atingir idosos, pessoas mais velhas e buscar YouTube, Facebook, de nada adianta, apenas isso.
Porque eles estão ainda na televisão, é uma geração de televisão ainda. Então, você tem que identificar, né, qual é o seu nicho, qual é o seu negócio, onde está seu público, mas se você vai pegar algo que você quer mais o jovem, né, você encontra, tá fadado a migrar, claro, com certeza, para a rede social. Então, essas transformações, elas vêm mudando o nosso jeito, sim, de comunicar, e a gente tem que, de fato, saber comunicar hoje, porque as pessoas estão mais antenadas, têm mais conhecimento, né? Eu assisti uma aula na minha pós-graduação e eu lembro que o professor falou que uma criança de 8 anos, ela tem o conhecimento de Pedro Álvares Cabral adulto, assim, muito mais, enfim. E a gente sabe disso, né? Hoje a qualidade nossa aqui você pega o seu celular, você pode fazer tudo no seu celular. Marcos sabe disso, fazer bons vídeos pelo celular, né, Marcos? Então, assim, o poder que a gente tem na mão para a gente fazer uma boa comunicação, se comunicar bem, o poder é gigantesco. Só que, ao mesmo tempo, basta a gente saber usar, que às vezes as pessoas também extrapolam, acham que tem que dar opinião para tudo, falar de tudo, e aí vive essa polarização que a gente vive também, né? Mas em termos de tecnologia, de avanço, a gente está progredindo e bastante. Espero que seja para o bem, né? Antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada à situação que a gente está vivendo da pandemia, porque eu queria saber como que está o processo de operação, de trabalho em si mesmo da Comunicarte nessa pandemia, desde que começou, né, desde 2020 para cá, como que está essa relação com a pandemia, porque provavelmente mudou o processo, mudou a atuação, ou a parte geográfica, né, a relação de atendimento, onde vocês estão podendo atender, onde não estão podendo. Então, acho que é legal saber essa questão também. Sim, a gente viajava muito, Marcos, viajava bastante, ia muito para São Paulo, Guarulhos, né, litoral, para atender as instituições e empresas. E com a pandemia, de fato, a gente passou 3 meses em casa mesmo, dando os treinamentos online, e aí, diante da dificuldade, depois de uns 2 meses, algumas empresas precisaram suspender os contratos, a gente já teve alguns contratos retomados agora, e o que para a gente foi de grande valia foi o mercado político também, que veio muito forte para a gente no período ali pós-isolamento, que as pessoas começaram a sair, né, começaram ali por volta de agosto, né, começaram a sair mais de casa, a fazer atendimentos presenciais, então a gente fez bastante atendimento presencial e principalmente voltado para o público, a parte política mesmo, instituições políticas, né, então assim, para a gente foi de grande valia esse novo nicho, esse novo mercado de atuação. E agora as coisas retomaram com uma certa cautela, presencial, com cuidado um pouco até mais forte, mais intenso do que estava no ano passado, né? Essa parte presencial, e tomando os cuidados, né? Onde a gente vai tem que usar máscara, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente acessa empresas, comércios, negócios, né? E a gente fica na torcida porque a gente passa essa fase ruim, que foi esse boom de final de ano que trouxe essa mudança que eu acho ruim para as pessoas, mesmo a gente viver isso, nesse medo, nessa preocupação, sem ter a vacina, sem o comerciante sofrendo, né? Eu acho que envolve todo mundo. Se a gente for olhar, todo mundo tem uma dor, tem um sofrimento, a gente não está aqui para julgar, né, se é certo ficar em casa ou se tem que abrir o comércio. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para todo mundo, cada um tem sua dor, sua dificuldade, todo mundo passando dificuldade, é como a gente minimizar isso para todos, né? E, então, acho que agora o grande desafio é esse, Marcos, a gente se reinventar. A gente se reinventou, a gente negociou valores, poxa, vamos atender online, vamos... Então, a gente tem flexibilizado para todo mundo. Uma coisa na minha rede social, as pessoas me pedem, Michele, divulga tal produto. Eu divulgo, o que me custa? Né? É um meio de eu ajudar também. Então, ao longo dessa pandemia, se eu for buscar o tanto de produto que eu divulguei sem custo algum, porque eu sei que aquela pessoa que está ali fazendo bolo, que está ali fazendo uma pizza, né? Sim, o que me custa divulgar aquilo? Agora, recentemente, divulguei um produto e a pessoa não tinha nem muito seguidor e falou para mim, nossa, eu ganhei uns 40 seguidores, mas porque o produto dele também era bom, né? E as pessoas tinham interesse no produto dele. Tem isso também, né? Ninguém faz milagre. Sim. Então, eu falei para ele, poxa, o que me custa divulgar a pessoa? O que é 40 seguidores? Meu Deus do céu. Então, assim, eu não vejo muito isso de, não divulgo. Eu acho que muito pelo contrário, que as pessoas agora é a hora que as pessoas tinham que ajudar mesmo, os influencers,
As pessoas tinham que ajudar mais, né? Esse seu lado, Michele, foi uma das coisas que me fez pensar em trazer você para essa conversa, porque eu tenho trabalhado também com muitas pessoas e tenho entendido, né, essa questão da empatia que você está falando, entendido a situação dessas pessoas, né, desses empreendedores e dessas famílias que estão aí lutando para a gente superar essa fase, e de pessoas da nossa área que podem ajudar a dar visibilidade para essas pessoas e realmente ajudar, né? Que eu acho que é o trabalho que a gente vem fazendo de ter propósito também. Lógico, é um negócio, a gente precisa vender, né? O Marcelo deve estar ouvindo a gente, mas é isso. A empresa tem que crescer, mas a gente cresce muito também, eu acho, ajudando as pessoas a crescerem também, né? Tem um os lado outros humano, empresários. né? Sim, eu acho assim perfeito o que você está falando, Lei, porque se a gente, todo mundo se ajudar um pouquinho, agora a gente ajuda todo mundo a se levantar, né? E eu falo, um bem que você faz aqui, né? Você pode estar transformando a vida de uma pessoa e você sem saber disso, né? Existem inúmeras histórias que a gente sabe que uma atitude para o bem, uma atitude bacana, transformou a vida de quantas e quantas pessoas, né? E às vezes você nem sabe. Às vezes eu converso com pessoas que falam, nossa, você me falou uma frase que ficou na minha cabeça, me mexeu para aquilo, movimentou minha vida. Eu falo, nossa, que frase, nem eu tô sabendo. Eu falei isso, tá. Então, assim, às vezes é bem isso. Às vezes a gente não sabe, não conhece a fundo a dor do outro, que o outro tá passando, né? E a gente realmente pode fazer a diferença na vida de alguém. E espero que a gente faça, né, Lê? Acho que isso que vocês estão fazendo, você e o Marcos, dou os parabéns para vocês aqui, desejo sucesso no canal, no podcast, porque realmente vocês podem estar contribuindo para a vida de muita gente, trazendo informação. Às vezes, como você mesmo falou, Michele, um conteúdo, um trecho, um momento ali pode fazer uma grande Diferença né, na percepção. Porque tem muita gente que está com dificuldade agora na pandemia, ou está pensando em abrir um negócio, está pensando em empreender de alguma forma. Então, esses pequenos insights que pode ter assistindo um conteúdo tipo o nosso, assim, pode fazer uma grande diferença futuramente, né? Então é legal, parece importante. Com certeza, desejo sucesso para vocês. A gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio, Michele, e no final do nosso programa, a gente gostaria que os nossos convidados deixassem assim, a grande dica de marketing digital que usaram para o seu negócio. Então, é gerar um conteúdo de valor mesmo, aquele segredo seu de marketing digital que você usou, né, para o teu negócio, que você acha que pode ajudar outros negócios, sejam eles da sua área, né, do mercado de comunicação, ou de outras áreas, mas assim, a gente gostaria que você revelasse para a gente qual foi a estratégia de marketing ou de comunicação que você usou para o teu negócio, que você viu que deu resultado, que trouxe visibilidade e que as pessoas que estão nos ouvindo possam também aplicar no negócio delas. Assim, Letícia, eu acho que quando fala de marketing digital, né, você tem mais expertise do que eu aí, você é até melhor do que isso, mas eu trazendo um pouco para mim, eu, Michele, e acho que isso vale não só para o marketing digital, mas para tudo. A relação com as pessoas. Eu friso isso em tudo que a gente realmente faz e fala, porque eu acho que isso, de fato, é um ganho. Eu acho que aquela coisa fria de internet, né, às vezes um post com uma arte, aquilo você não se aproxima das pessoas, né? Então, eu acho que a sua relação com as pessoas ela é importante. Então, você, a partir do momento que você traz pessoas ou cria um personagem, uma pessoa, um personagem para vender a sua marca, eu acho que isso fica muito mais humano, né? Então, assim, eu aposto muito... De relacionamento, né? Vamos dizer. Sim, eu aposto muito mesmo sempre nas relações. E eu falo isso, que é isso que pauta a minha vida. E, assim, e a verdade. Uma coisa que eu vendo muito e falo para as pessoas se pautem pela verdade, pela congruência. De nada adianta você falar algo e ser diferente. De nada adianta você falar algo e agir diferente. Então, e a gente vê muito isso, e isso é fácil de se desconstruir com o tempo, né? Então, se você está ali na internet vendendo alguém, uma pessoa, uma empresa, seja verdadeiro, seja congruente, por mais que em alguns momentos você tenha que enfrentar o seu público diante de algo que discordou, que não concorda, né? Você saber comunicar isso de uma maneira mais empática e pensando um pouco mais no todo do que em si próprio.
Então, eu me pauto muito por isso, né? Eu não me preocupo hoje com os resultados de rede social, porque, de fato, o meu negócio não está na rede social, né? Então, assim, tem isso a ver. Se tivesse na rede social, a minha estratégia de marketing, de, olha, vou chamar tal influencer ou tal pessoa que tem credibilidade para isso, né? É você primeiro identificar onde está o seu negócio. Você precisa da rede social, a rede social vai te ajudar a vender. Então, assim, a minha rede social, o que entra da minha rede social para mim, de fato, é lucro no sentido de aliar a minha imagem a marcas, né? Algumas marcas têm me procurado para isso e para mim é um prazer imenso, mas o meu negócio ainda está no corporativo, dentro das empresas, das prefeituras, né? Porque é lá que a gente atua para transformar pessoas, né? Para transformar pessoas, instituições por meio da comunicação. Então, acho que o primeiro ponto é identificar isso. O teu negócio está na internet, você precisa trabalhar o teu negócio ali, ou aonde está o seu negócio, né? Vai atrás de onde está o seu negócio, mas nunca deixe de lado as relações humanas, as relações com as pessoas. É um pouco do que eu vivo, que eu passo. Muito obrigada, viu, Michele? Obrigada pelo privilégio aqui de estar com a gente nessa fase de aquecimento aqui nos nossos primeiros episódios. Obrigada mesmo e espero que você volte. Eu que agradeço. Obrigado, agradeço imensamente vocês o convite. Estou à disposição para voltar a hora que vocês quiserem, tá bom? Beijo. Beijão. Sucesso. Tchau. Beijão. Tchau. Beijo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. E aí, curtiu nossa entrevista? Se curtiu, dá um like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Então, até a próxima entrevista.